ó Deus, a minha vida, Tu és
ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Boa noite, graça e a paz, e dar graças aos irmãos que estão aqui presentes, aqueles também que nos assistem. Vamos dar início ao nosso louvor de adoração a Deus, glorificar o nome do Senhor e demonstrar nossa alegria por estarmos aqui. Quanto é bom podermos vir à casa do Senhor, prestar culto de louvor e adoração. Nós recebemos algumas boas notícias essa semana, né? O pastor Clayton, o pastor tinha pedido oração, está recuperado da Covid. Nossa irmã Luzia também. O Júnior e a família também estão em boa evolução. A Adilson e a família. Mas também, junto com as boas notícias, sempre vem algumas. Que a família do Adilson, alguns parentes também. O irmão, né, pastor? Está bem comprometido com o Covid e a gente precisa continuar orando, pedindo a Deus sempre para renovar nossa esperança e nos fortalecer nesse momento que nós temos enfrentado. Mas nós sabemos que está tudo no controle de Deus, nada sai do controle de Deus. Ele sabe tudo aquilo que nós estamos passando e Ele nos tem abençoado e nos guardado. Vamos dar início ao nosso culto de adoração a Deus, orando a Deus mais uma vez, agradecendo e pedindo que Ele possa nos instruir nessa noite. Senhor, nós estamos aqui mais uma vez na Tua casa, Senhor, com alegria pelo privilégio de podermos vir à casa do Senhor, para prestar culto de louvor e adoração, para glorificar o Teu nome, reconhecendo, ó Deus, o quanto nós carecemos do Senhor, o quanto nós carecemos, ó Pai, do Teu Espírito na nossa vida. O que seria de nós sem o Senhor, ó Pai? Onde estaria a nossa esperança se nós não tivéssemos o Senhor? O que faríamos? A quem recorreríamos, Senhor? Por isso nós bendizemos Teu nome, por isso nós somos gratos, por isso nós estamos felizes aqui na casa do Senhor, porque o Senhor é o nosso consolo, o Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso refúgio, onde nós podemos buscar refrigério quando nossas almas, ó Pai, estão em total desespero. Obrigado, Deus, por nos ouvir. Obrigado, Deus, por nos guardar. Obrigado, Deus, por cuidar de nós. Nós somos gratos, Senhor. Prestamos, ó Pai, esse culto de louvor e adoração ao Senhor. Pedimos que o Senhor receba com alegria, ó Pai, o nosso culto. Que tudo que fizermos aqui seja para a honra e glória do Teu nome. Que o Seu nome possa ser engrandecido nessa noite mais uma vez. Ó Deus, usa aquilo que for pregar. Usa o pastor Wagner com sabedoria para trazer a palavra do Senhor e encher os nossos corações. Em nome de Jesus, conduz o culto segundo o Teu querer e a Tua vontade. Nós pedimos. Amém. Queria convidar os irmãos para abrir suas Bíblias lá no livro da primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro. Quero ler o verso 13, do verso 13 ao verso 15. Primeira carta de Pedro, no capítulo 3. Primeira Pedro, capítulo 3, do verso 3 ao verso 15. Diz assim a palavra de Deus. Ora, quem é que há de maltratar, se for zeloso do que é bom? Mas ainda que venha a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor,
e em vosso coração, estando sempre preparado para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Aqui no capítulo 3, Pedro está dando algumas instruções de como deve ver uma família cristã, como deve ser o exemplo do homem cristão ou da pessoa cristã. E aqui no verso 13, do verso 13 ao 15, Pedro está nos instruindo de como nós devemos agir, de como nós devemos reagir quando formos maltratados ou quando formos injuriados por confessar aquilo que nós cremos, Cristo Jesus. Quando nós abrimos o nosso peito para as pessoas e dizer eu creio em Cristo, nós vamos ser atacados. Muitas pessoas vão receber isso com alegria, vão ouvir a palavra que nós temos, outras pessoas nos atacarão. Isso é muito comum, nós temos visto isso nos dias de hoje, as pessoas sendo atacadas simplesmente por confessar a sua fé, ou por professar a sua fé, por dizer que amam a Cristo, que servem a Cristo. Isso é muito comum. Mas eu achei interessante porque Pedro, ele diz assim, não tenha medo, ou não se assuste, não fique alarmado com isso. Pelo contrário, santifique-se. Santifique-se para que quando essa pessoa te dá a oportunidade de falar do amor de Deus, mostre para ela a esperança que você tem. De onde vem essa esperança? Onde está essa esperança? Para que essa pessoa possa compreender. Porque o que as pessoas não aceitam é justamente essa esperança. Elas não conseguem entender. Aquele que não tem Jesus, aquele que ainda não conhece Jesus, ele não consegue entender por que o crente é feliz, mesmo no momento de dificuldade, mesmo quando nós estamos passando por luta, por tribulações, mesmo no período de pandemia. A nossa alegria, ela está no Senhor. A nossa esperança, ela está no Senhor. Por isso nós somos felizes. Mesmo quando algo de ruim nos acontece. No primeiro momento você pode ficar chateado, mas depois eu tenho certeza que vem na sua cabeça, mas Deus sabe o que faz e isso foi melhor, para me livrar de algo pior. Eu penso assim. Isso aconteceu para que eu fosse poupado de algo pior. Mas as pessoas não aceitam isso porque elas não têm onde recorrer. Elas não têm onde depositar a sua esperança. A instrução que Pedro dá, ela é maravilhosa para a nossa vida. Santifique-se no Senhor. Esteja preparado no Senhor. Não naquilo que você acha, não naquilo que você pensa que pode fazer, mas na certeza de que o Senhor tem o melhor para você. E quando a pessoa te dá uma oportunidade, fala para ela, meu irmão, você está perdendo seu tempo correndo atrás de coisas que você não vai alcançar. Porque a nossa esperança está firmada no Senhor. E é isso que nós temos que fazer. Pregar o Evangelho para as pessoas. O Evangelho da esperança, da salvação e da graça. O Evangelho que Cristo nos ensina. Vamos orar mais uma vez. Eu queria pedir à nossa irmã Zezé, fizesse uma oração, agradecendo a Deus e pedindo perdão pelos nossos pecados, para que Deus possa nos instruir como ser pessoas melhores no reino do Senhor. Amém, meu Deus. Sim, Deus, tenha misericórdia de nós.
Amém. Vamos louvar o Senhor com a equipe de louvor. E os irmãos estiverem preparados, tem a oportunidade de devolver os dízimos e ofertas enquanto a gente entoa o primeiro cântico. Equipe de louvor. Oh, quão bom e agradável podemos estar aqui louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus, podendo cantar que nosso general é Cristo e seguimos os seus passos. Eu convido você para que se coloque de pé e que juntos possamos louvar e engrandecer o nome dele.
cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá sem Jesus, não dá, não dá sem Jesus, não dá pra viver, não dá sem Jesus, não dá pra viver, não dá sem Jesus, não dá, não dá sem Jesus, não dá, não dá sem Jesus, não dá pra viver, não dá sem Jesus, não dá pra viver, não dá sem Jesus, não dá. A terra vai um dia contemplar aquele que um dia virá com autoridade, julgará toda a terra, se ajoelhará. Oh, aleluia, ele voltará. Oh, aleluia, para nos levar. Aleluia, ele voltará. Oh, aleluia, para nos levar. Uma nova terra nascerá e a paz nunca se findará. Oh, como será maravilhoso contemplar o meu Salvador. Oh, aleluia, ele voltará. Oh, aleluia, para nos levar. Oh, aleluia, ele voltará. Oh, aleluia, para nos levar. Ele por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A
o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Pai querido, nós agradecemos por mais essa oportunidade. O Senhor nos concedeu estar aqui louvando ao Senhor. Recebe, Pai, o nosso louvor de vozes desafinada, mas de coração quebrantado, Pai, na Sua presença. Todo louvor, toda honra, toda glória seja ao Senhor, um Deus poderoso, um Deus que se importa com o pecador e o que somos. Somos seres imperfeitos, Pai. Somos seres que não reconhecemos muitas vezes os nossos defeitos, as nossas dificuldades, e muitas vezes não reconhecemos a Sua grandeza. Mas nós queremos, Pai, ser lapidado pelo Espírito Santo do Senhor. Que o Espírito Santo tenha liberdade de quebrar esse vaso e construir de acordo com a Tua vontade. Muito obrigado, Pai, porque aqui nós podemos exaltar o Seu santo nome. E queremos, Pai, todos os dias, todas as horas, todos os segundos, aprender mais do Senhor e estar na Sua santa presença. É preciso que o Senhor use de Sua misericórdia, Sua compaixão para com todos nós. Obrigado mais uma vez, Pai, por esse louvor. Obrigado mais uma vez por esse domingo na Tua presença. Nos deu uma semana de vitória, como o Senhor tem dado sempre. Em meio às dificuldades, mas nós podemos sentir a Tua presença em nossos corações. Perdoe, Pai, os nossos pecados. É confiado na Sua promessa que nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos separar? Vai separar as crianças? Então vamos chamar as crianças aqui. Vamos orar pela vida das crianças. Vamos agradecer a Deus pela vida das crianças. Senhor, nós te agradecemos por essas crianças, ó Deus, que colocamos aqui na Tua presença. Pedimos ao Senhor que possa falar ao coração dessas crianças, que elas possam ser instruídas conforme o seu entendimento. Que o Senhor possa cada dia mais capacitar aqueles que têm se disposto a trabalhar com essas crianças, ó Deus. Têm se disposto, ó Deus, a compreender a melhor maneira para chegar ao coração delas, ó Deus. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito possa enchê-los. E que também os professores possam ser cada dia mais capacitados para isso. Em nome de Jesus nós pedimos. Abençoe também o pastor que vai pregar. E que ele possa ser usado pelo Senhor aqui mais uma vez. Também somos gratos ao Senhor pelos dízimos e ofertas que foram devolvidos à Tua casa. Pedimos que o Senhor possa nos ensinar a fazer bom uso desses recursos. Que esses recursos possam ser usados para o crescimento do Teu reino, para a honra e para a glória do Teu nome. Para que esse bairro, ó Deus, possa ser alcançado pelo Senhor. Em nome de Cristo nós oramos agradecidos. Amém. A palavra está com o pastor Wagner.
Graça e paz, irmãos, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite para todos aqui presentes, e também aqueles que nos acompanham pela internet. Queria, antes de tudo, falar para os irmãos, a gente teve, como disse nosso irmão Sebastião, boas notícias essa semana, mas eu acabo de receber aqui a notícia, de que o irmão do Adilson, Efraim, chamado Efraim, está com Covid-19, e também o pai do genro do Adilson, que também está inclusive com um comprometimento muito sério já no pulmão. Então, os irmãos estejam orando. Eu queria, antes mesmo da gente fazer nossa leitura, que a gente estivesse orando, para que as famílias da nossa igreja sejam cobertas pelo poder do Senhor, para que nada de mal as aconteça. Oremos, feche seus olhos. Senhor, Pai, nós clamamos pelos nossos irmãos em Cristo Jesus. Ó Pai, não só da Igreja Presbiteriana de Jardim Novo Mundo, ó Pai, mas todos os nossos que fazem parte da família do Senhor. Pedimos, Pai, que o Senhor traga livramento, traga restauração da saúde, traga, Senhor Deus, consolo e conforto para as famílias que têm padecido com essa situação. Em especial, Pai, citamos a vida do nosso irmão Adilson e dos seus familiares. Pai, tem misericórdia, toma nas tuas mãos, execute o teu santo e bom propósito, o milagre santo do Senhor venha sobre a vida desses homens, que a sua boa vontade, Senhor Deus, seja cumprida sobre eles. Clamamos também pelos nossos irmãos aqui, como já temos dito, Senhor Deus, pastor Pedro, pastor Clayton, também o Senhor Deus, Vicente Eliene, Júnior e Maria Albina, Pai, que a presença do Senhor esteja sobre esses lares, livrando, Senhor Deus, nossos irmãos de todo e qualquer empecilho, de todo e qualquer consequência que esse vírus pode trazer. E nós clamamos, Pai, para que o Senhor os alcance e traga, Senhor Deus, paz, consolo, restauração para a vida de cada uma deles. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração, confiados em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Irmãos, abra sua Bíblia, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 11, nós vamos ler do verso 25 até o verso 36. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, do verso 25 ao verso 36. Obrigado, meu irmão. Deus te abençoe. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, verso 25 ao 36. A palavra do Senhor diz assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa, quanto porém à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdias à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Romanos 11, meus irmãos, a partir do verso 25, tá? Romanos 11, a partir do verso 25. Verso 33, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus,
Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Palavra do Senhor. Eu sempre tenho dito para os irmãos que nós durante toda essa caminhada na carta de Romanos, na carta do apóstolo Paulo à igreja que está em Roma, né, nós vamos aprender muito da teologia do apóstolo Paulo, tudo aquilo que ele aprendeu da parte do Senhor, tudo aquilo que foi lhe revelado por meio do seu encontro com Cristo e do tempo no qual ele passa debruçado em cima das Escrituras, do Antigo Testamento. Lembre-se que o apóstolo Paulo é um judeu, né, da tribo de Benjamim, fariseu, guardador da lei. Então ele conhecia o Antigo Testamento como ninguém, e depois do seu encontro com Cristo, ele vai investigar as Escrituras para ver se de fato aquilo que Cristo diz é verdade, e a conclusão que ele chega é de que de fato tudo aquilo que falava o Antigo Testamento estava apontando para Cristo, e que o cristão, na verdade, não deveria ser perseguido, mas ele precisava era ganhar o mundo. O cristianismo precisava ganhar o mundo. A gente vê isso acontecendo na própria história do apóstolo Paulo, que antes era perseguidor da igreja e depois era o missionário da igreja. E eu tenho dito para os irmãos que nada melhor do que estudar a epístola de Paulo aos Romanos, porque lá ou aqui, nessa epístola, é o que Paulo vai falar para a igreja sobre tudo o que implica Cristo ter sido crucificado na cruz. Todas as implicações desse sacrifício, o apóstolo Paulo vai explicar exatamente nessa carta. E aqui, desde o capítulo 9, a gente fala que são os 3 capítulos mais difíceis da carta de Paulo aos Romanos. O apóstolo Paulo parece abrir um parêntese para falar sobre os judeus, para falar sobre Israel como nação, para falar não somente de que Cristo morreu para tirar os pecados dos gentios e de todos aqueles que não eram judeus, mas Deus também tem um plano especial voltado para Israel. Então, desde o capítulo 9, o apóstolo Paulo está respondendo a pergunta: e os judeus se perderam? Sendo que tantos e tantos gentios têm se convertido ao cristianismo, sendo que os judeus foram inclusive os responsáveis pela crucificação do Cristo. O que Deus fez com a nação de Israel, tendo tirado lá a mais pequena e imerecedora da atenção de Deus, de dentre os povos? Deus os tira, realiza grandes milagres no meio deles, mas agora eles vão se perder? O apóstolo Paulo está respondendo essa questão, exatamente pelo fato de que é possível existir na igreja aquele gentio convertido ao cristianismo, que possa se ensoberbecer e dizer: se Deus os rejeitou e chamou a nós, é porque nós somos melhores. E é exatamente esse pensamento que o apóstolo Paulo está combatendo aqui, desde o princípio do capítulo 11. Ele está dizendo: não se vangloriem, porque Deus tem uma bênção sobre Israel. Então, tendo dito isso, nessa sessão que o apóstolo Paulo, que nós lemos, acabamos de ler, o apóstolo Paulo ele continua a falar sobre os gentios. Paulo continua a falar sobre o futuro de Israel, o que vai ser feito de Israel. Na verdade, Paulo está mais uma vez chamando a atenção dos judeus, ou melhor, chamando a atenção dos gentios e também dos judeus, né? Haja visto que a igreja de Cristo é formada pelos povos, ok? E pelos judeus. Lembre-se que o plano inicial, até João capítulo 1 fala disso, né? Que ele veio para os seus e o que são seus o rejeitaram. Então, depois disso, Cristo volta o seu ministério para os gentios. Os próprios apóstolos fazem isso. E visto que Deus nos chamou para primeiramente pregar a vocês judeus, visto que vocês têm um coração endurecido, agora então nós vamos para os outros povos. Mas isso não quer dizer que o final de Israel, o final dos judeus é
a condenação. E Paulo começa a explicar isso aqui. A gente já falou um pouco disso na sessão passada, quando nós estudamos o texto passado. E Paulo, mais uma vez, vai tentar explicar algumas coisas aqui para a igreja, para que a igreja, e como ele mesmo diz, né, no verso 25, meus irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito do propósito de Deus com Israel. A igreja precisava entender isso. Pode ser que alguém, nos dias de hoje, leia o texto e fale assim: o que isso tem a ver comigo? O que me importa se judeu vai se converter ou não? O que isso vai mudar na minha vida? Qual que é a diferença disso? Né? Alguém pode dizer assim, mas o apóstolo Paulo acha de suma importância que a igreja entenda qual será o futuro de Israel. E vamos ver então o que o apóstolo Paulo pode nos ensinar aqui agora, nesse texto que nós acabamos de ler, Romanos capítulo 11, do verso 25 até o verso 36. Primeira lição, a primeira coisa que o apóstolo Paulo nos ensina aqui, meus irmãos: a igreja de Cristo precisa ter consciência do plano de Deus para com Israel, verso 25 até o verso 28. Se você tem alguma outra versão das Escrituras, o verso 25 ele vem um pouco diferente, falando que a igreja não deveria ser ignorante, ou não deveria se abster da informação, ou deixar de buscar, ou tratar com menos importância qual era o futuro de Israel. Por quê? Porque a salvação de Deus sobre Israel revela também a sua misericórdia. Haja visto que era um povo que tinha endurecido o seu coração contra Deus, dizendo que a forma de ser salvo era por meio de guardar os mandamentos estabelecidos na lei. O próprio apóstolo Paulo já disse isso: eles tropeçaram na pedra, que é o Cristo. Cristo é um impedimento para essa religiosidade que se baseia nos méritos. Então eram homens endurecidos. Mas a gente viu também no domingo passado que tinha um propósito nesse endurecimento. Lembra quando eu disse para vocês que Deus tem a capacidade de pegar coisas que parecem que foram ruins e transformar em coisas boas? O endurecimento de Israel redundou em coisa gloriosa, que é a nossa salvação, inclusive. É exatamente pelo fato deles rejeitarem que a missão dos apóstolos mudou de rumo para os gentios. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Você já parou para pensar quão glorioso isso é? De Deus para nos salvar, com o propósito de nos alcançar, estando nós tão distantes, sem conhecimento de Deus, sem relacionamento com Ele, porque a priori Ele se revelou para Israel. Mas nesse plano perfeito de Deus, Deus executa coisas que parecem ruins, a rejeição dos judeus, para nos alcançar. A gente já falou sobre isso. Então Paulo começa dizendo para a igreja aqui no verso 25, que ela precisa tomar consciência desse mistério. Perceba que Paulo usa essa palavra mistério, e aqui talvez por nosso distanciamento com a cultura do primeiro século, com o tempo do apóstolo Paulo, a gente não entende o que Paulo está fazendo aqui. Mas tinha no tempo de Paulo as religiões, o surgimento das religiões de mistério. O que era isso, meus irmãos? Eram religiões que floresciam naquela época e que divulgavam o fato de o homem obter um conhecimento que antes era misterioso através de um ritual do qual ele era iluminado. Era o ritual de iniciação. Talvez a gente não consiga fazer essas conexões com os nossos dias, mas eu vou dar um exemplo para você. Na minha adolescência, né, eu tive uma pessoa muito próxima de mim que fez cabeça num terreiro de macumba. E basicamente o que estava acontecendo era uma religião de mistério. Para fazer cabeça no terreiro de macumba, ela tinha que ficar uma semana presa lá dentro de um quarto, e durante esse processo ela teria uma experiência, um ritual que a iniciaria no processo de fazer parte
né, daquela reunião, daquela religião. E o que aconteceria era uma iluminação que traria para ela um conhecimento que antes era um mistério. Conseguiram entender? Uma iniciação, uma cerimônia de iniciação que iria abrir um canal e um entendimento de algo que antes era oculto. O apóstolo Paulo usa a mesma palavra. Era essa mesma dinâmica que acontecia nas outras religiões de mistério que tinha no primeiro século. Só porque o apóstolo Paulo pega essa ideia de mistério e diz para a gente que o mistério é revelado nas Escrituras. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui: eu não quero que a igreja seja ignorante a respeito deste mistério. E aí ele revela o mistério. Que mistério que é esse? Primeiro ele fala do propósito, né? Para que eu quero que vocês fiquem sabendo desse ministério? Para que não sejais presumidos em vós mesmos. Ou seja, não fiquem metidos. Vocês precisam entender qual é o futuro de Israel, para que ninguém se vanglorie, para que ninguém diga nós somos melhores do que ele, haja visto que Deus nos chamou e os rejeitou. Primeira coisa, não fiquem dominados por uma soberba. Agora, revela o mistério, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo, como está escrito. Perceba que o que Paulo está revelando de mistério, de algo que parecia que a igreja ainda não conseguia entender, tem base nas Escrituras. Quando ele revela o mistério, ele vai citar as Escrituras, de maneira que ele está desconstruindo aquela ideia de uma revelação que se alcança num ritual espiritual. É por isso que nós hoje, né, reformados, nós cremos que o profeta é aquele que anuncia as Escrituras, e não que traga uma revelação de um encontro pleno, estroboscópico, sei lá como você queira dar o nome disso, de alguém que fala um canal aberto com Deus. Isso não tem a ver com o cristianismo, tem a ver com religiões de mistério. O apóstolo Paulo fala, eu vou revelar para vocês um mistério, e ele revela esse mistério a respeito do futuro de Israel, mas ele traz por base as Escrituras. Não tem conhecimento fora das Escrituras, não tem revelação fora das Escrituras. É claro que nesse período o apóstolo Paulo está registrando uma carta que vai entrar no Novo Testamento. Nesse sentido, é uma revelação divina. Quando ele escreve isso aqui e envia às igrejas, isso toma peso de palavra de Deus para nós. Mas depois que a carta fecha em Apocalipse, acabaram-se as revelações nesse sentido. O máximo que os homens podem fazer é ensinar a palavra de Deus. Esse é o papel do profeta hoje: ensinar a palavra de Deus. Impressionante como que por vezes nós vemos as pessoas correndo atrás de algo que tem muito mais a ver com o fazer cabeça no centro de macumba do que aquilo que revela as Escrituras. As pessoas buscam uma revelação que vai ser algo quanto poderiam ler as Escrituras. Poderiam ler as Escrituras. Eu já comentei com os irmãos, né, de algumas coisas que aconteceram comigo, e por vezes, às vezes a gente vai visitar as pessoas, e elas contam pra gente alguma coisa que acontece com ela, né? Teve uma visita que eu fiz, que a pessoa contou para mim assim: eu tive um sonho com a pessoa que tinha falecido, e me falou um monte de coisa, falou, e disse assim: o que será que significa esse sonho? Eu falei, vou pedir a unção do profeta Daniel agora, né, para mim aprender revelações, mas tudo bem. No sonho, a pessoa que tinha ido embora falava, né, que amava muito, e que, falei, cara, precisa de uma revelação especial para isso? Pra você entender isso?
falava que estava descansando e que estava em paz. Precisa de uma revelação especial para isso. Aqueles que morrem em Cristo estão aonde, gente? Em paz, num lugar muito melhor do que nós. E a gente sabe por quê? Por conta das Escrituras. Precisa de uma revelação especial para isso? Não precisa. Somente das Escrituras. Então Paulo está mostrando aqui esse mistério. Vou apresentar para vocês. Que mistério é esse? Que Deus, na sua obra gloriosa de salvar o mundo, em uma parte do tempo ele decide endurecer o coração dos judeus, para que essa mensagem pudesse alcançar nós, gentios. E a gente já falou disso aqui, que como desde o princípio, desde o chamamento de Deus para Abraão, Deus disse: tu serás bendito entre as nações, todos aqueles que te abençoarem serão abençoados, mas aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Você vai ser bênção para todas as nações. Está falando de uma ação de Deus que ultrapassa a nação de Israel. É o Israel da fé, que inclui tanto gentios como judeus. Então Paulo já falou a respeito do que é o mistério, e ele fala com base nas Escrituras. Mistério que veio o endurecimento em parte. Presta atenção, olha essa palavra, tanto que é importante nesse texto. São todos os judeus que vão ficar endurecidos? Claro que não. O apóstolo Paulo é a prova vital disso. Vivendo no tempo de Cristo, antes ele era endurecido, perseguidor, mas se converte. Então, uma parte de Israel vai estar endurecida, até que todos os eleitos de Deus no meio dos outros povos, os gentios, se convertam. É fato que essas coisas não estão condicionadas. Por quê? Porque hoje em dia temos judeus e gentios se convertendo. Mas é fato que o apóstolo Paulo está dizendo que vai haver um tempo no qual a conversão dos judeus vai ser numerosa. Esse texto aqui, meus irmãos, ele é primordial para a gente entender, porque ele está falando do futuro de Israel, e ele vai nos separar, devido à correta compreensão do texto, ele vai nos separar daqueles que pensam que haverá um milênio futuro, Deus vai salvar os gentios, e vai haver um milênio futuro no qual Jesus vai governar a terra com os judeus, somente com os judeus. Tem uma interpretação das Escrituras que segue esse movimento da escatologia. Agora é interessante porque no texto no qual Paulo está falando do futuro de Israel, hora nenhuma o apóstolo Paulo dá a ideia de que isso vai acontecer. O que ele está falando é, vai ter um tempo do endurecimento dos judeus para a entrada dos gentios no meio do povo de Deus, mas isso não será para sempre, em parte. Em parte. Não vai durar todo o tempo. E assim todo Israel, verso 26, isso aqui também precisa ser muito bem compreendido por nós, meus irmãos. Verso 26, olha o texto. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. É claro que o apóstolo Paulo não está usando a palavra todo aqui, significando todo judeu. Ele generaliza. Porque a gente sabe, inclusive na prática, que nem todo gentio se converte, assim como também nem todo judeu se converte. Existem aqueles que a semente vai cair e vai ser sufocada. Existem aqueles que o próprio Cristo diz: não lançai pérolas aos porcos. Aqueles que não te ouvirem, sacode a poeira dos seus pés e vão embora. Alguém pode falar assim: o pastor está tentando forçar o texto a falar aquilo que não está falando. Mas é fato que por vários outros textos, meus irmãos, a gente tem esse exemplo.
de que quando o texto fala todo, ele não está querendo dizer cada uma das pessoas, cada um dos judeus. Marcos capítulo 11, não precisa abrir, vou só ler esse texto para você ter uma noção do como que as escrituras por vezes usam esse termo todo, mas não significando cada uma das pessoas. O que o texto diz? Marcos 11, 27. Então regressaram para Jerusalém, e andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes e escribas e os anciãos que lhe perguntaram: com que autoridade fazem essas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazeres? Respondeu-lhe Jesus: eu vos farei uma pergunta, respondei-me, e eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei. E eles discorriam entre si: se dissermos de Deus, dirá, então por que não acreditaste nele? Se porém dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideravam João como um profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus por sua vez lhe disse: nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço essas coisas. Deixa eu te explicar o que eu estou querendo te mostrar aqui. O que temos aqui é, na região de Jerusalém, escribas e fariseus questionando a Jesus a respeito da autoridade com que ele realiza os seus milagres. E ele fala assim: eu vou responder a vocês se vocês me responderem uma pergunta. O batismo de João é de Deus ou não é? Só que, meus irmãos, no texto de Mateus, capítulo 3, verso 5, diz as Escrituras que todo o povo de Jerusalém, Judéia e circunvizinhança do Jordão desciam para o Jordão para ser batizadas por João Batista. Vocês conseguiram pegar o fio da meada? Se todos de Jerusalém, da Judéia e da região da circunvizinhança do Jordão desciam para ser batizados por João Batista, por que os escribas e fariseus de Jerusalém se pegam na pergunta de Cristo? Porque eles não se batizaram no batismo de João. Então a Bíblia está usando a palavra todos de Jerusalém, todos da circunvizinhança do Jordão eram batizados, desciam para ser batizados por João Batista, mas o todos não significa cada uma das pessoas, mas muitas. Então por que não, o apóstolo Paulo não pode estar dizendo isso aqui também no verso 26, e assim todo Israel será salvo, como está escrito? Ele não está falando de cada um dos judeus. Estou explicando isso porque é exatamente nessa perspectiva que os dispensacionalistas, né, que nós chamamos, falam que vai haver um tempo no qual Jesus Cristo vai vir à terra e vai reinar 1000 anos com os judeus, com base nesse versículo. Mas isso não quer dizer que o apóstolo Paulo está dizendo que todo o Israel ou todo judeu vai se converter e vai ser salvo. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Segunda lição que a gente tira desse texto: o meio de salvação é o mesmo, verso 29 até o verso 32. Olha o que diz Paulo: porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles. O apóstolo Paulo está dizendo assim, presta atenção: Deus os abençoou com dons, e Deus os chamou como nação. Mas assim como vocês foram desobedientes e hoje desfrutam da fé em Cristo Jesus, eles também vão desfrutar disso. Agora eles estão desobedientes exatamente para que o evangelho chegue até vocês, mas no tempo vindouro, Deus também vai apresentar Cristo a eles. Toda a nação? Não, mas muitos. Não é todo Israel, no sentido de cada judeu será convertido a Cristo, mas vai haver um tempo no qual o Senhor vai despertá-los para a salvação. E ele fala, verso 31, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida. Ou seja, a mesma misericórdia que veio por meio do endurecimento do coração dos judeus e alcançou vocês,
a mesma misericórdia também virá sobre os judeus, no tempo que Deus amolecer os corações. E aí ele explica, né? Por que o meio da salvação é o mesmo? Porque estão todos na mesma condição. Todos estão encerrados na desobediência, verso 32. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Fundamento da salvação mesmo, tanto para gentios como para judeus, porque todos nós, gentios e judeus, estamos debaixo da mesma condição de pecadores. E aí o verso 29, a gente entende, quando o apóstolo Paulo fala que Deus derramou dons e vocação, e a vocação do Senhor são irrevogáveis, a gente entende no sentido de que Deus os ama, e eles desfrutaram de muitos favores de Deus. Por exemplo, os próprios patriarcas, o fato do próprio Cristo descender deles, os 10 mandamentos, a lei de Deus que foi revelada a eles, tudo isso foram favores que Deus concedeu a Israel, que são irrevogáveis. Deus não vai tomar de volta. Por isso a igreja precisava se esclarecer a respeito disso. Agora a pergunta que fica na nossa cabeça é: o que vai transformar na vida da igreja saber que os judeus foram endurecidos para nós sermos agraciados com o Evangelho, mas que Deus ainda há de realizar uma boa obra na vida deles, trazendo-os à conversão? O que muda isso na vida da igreja? Muda a missão, meus irmãos. Muda a missão. Muda o calor, o amor pelo Deus que é capaz de endurecer corações para nos alcançar. Muda a nossa visão de reino. Lembra do episódio do apóstolo Paulo ao apóstolo Pedro? Que o apóstolo Paulo chega e diz que resistiu a Pedro face a face, porque Pedro, quando chegava o pessoal da circuncisão, os judeus, Pedro se comportava de uma maneira diferente. O apóstolo Paulo exorta Pedro, exatamente porque a igreja não pode ter essa divisão entre gentios e judeus, e divisão alguma, porque nós somos chamados de o corpo de Cristo, de maneira que não tem ninguém melhor do que você, e ninguém menor do que você. Mudou a sua convicção de igreja, entender um pouco mais sobre isso? Claro que muda. Quando a gente entende que todos nós somos profundamente amados por Deus, que Deus nos alcançou de maneira graciosa, e olhar ainda para o mundo e perceber que precisamos ir atrás do perdido, seja ele judeu ou gentio. Judeu ou gentio. Quando Paulo fala aqui no verso 32 que a todos encerrou na desobediência a fim de usar misericórdia para com todos, a gente traz à memória o capítulo 1 de Romanos, onde o apóstolo Paulo fala assim: os gentios são indesculpáveis, porque Deus se vê na criação. E se você consegue perceber que Deus existe na criação, você também entendeu que Deus é um Deus que se revela. E se Ele é um Deus que se revela, Ele quer comunicação com você, Ele quer relacionamento. Se você não o busca, você se tornou indesculpável, porque você compreendeu que Ele existe e que Ele se comunica, mas você não se entregou a Ele. Indesculpável. E no capítulo 2, o apóstolo Paulo também diz: judeus, não fiquem aí achando que vocês são melhores, não, porque vocês condenam o que os gentios fazem, mas fazem o mesmo que eles. Não pense que por condenar os outros você vai ser absolvido por Deus, não. Capítulo 3 ele fala: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todo mundo está na mesma situação.
Mas o apóstolo Paulo fala que Deus colocou todo mundo assim, a fim de usar de misericórdia para com todos. Todos são cada um dos seres humanos existentes na terra? Não. Por que não? Porque Deus terá misericórdia de quem lhe aprouver, e vai endurecer a quem lhe apraz. O que dizer se Deus tolerou com muita paciência os vasos de desonra para alcançar os vasos de honra? Quem é o vaso para que dê ordem ao olheiro? Terceira e última coisa que a gente pode aprender nesse texto, meus irmãos: o conhecimento precisa desaguar em profunda adoração. Por vezes, eu me lembro muito bem do meu tempo de Assembleia de Deus, quando eu cheguei no seminário presbiteriano, e eu tinha um amigo, já contei essa história muitas vezes para os irmãos, um amigo daqueles de igreja pentecostal mesmo, e um dia ele marcou um almoço comigo. Eu preciso conversar sério contigo. Você tem certeza que você vai para esse seminário? Eu tenho. Ele falou assim: meu irmão, a letra mata. A letra só mata, meus irmãos. Coração que nunca foi vivificado por Cristo. Porque quem tem esse mistério descortinado através das Escrituras, de que Deus ama os gentios a ponto de endurecer coração, e Ele continua amando os judeus a ponto de, em um tempo, Ele restaurar o coração deles e os chamar para a salvação, entende que Deus é amor e que, portanto, nós precisamos amar as Escrituras, sendo que é ela quem nos orienta a ser um cristão digno do Senhor. A letra só mata coração que nunca foi vivificado por Cristo, porque tendo compreensão das Escrituras, a entendendo, somente aquele que ouve e não pratica é que vai se dar mal. Mas aquele que ouve e vivificado pelo Espírito pratica as coisas que estão aqui, orientadas aqui, será fonte de água a jorrar. Por várias vezes as pessoas: para que conhecer? Para que estudar? Eu acho que a gente estuda demais. É claro que conhecimento sem vida entregue não vai adiantar nada. Por isso que o apóstolo Paulo, verso 33 ao verso 36, depois de revelar essa coisa gloriosa à igreja, de que Deus endureceu os judeus para que os gentios fossem alcançados, mas ainda Deus há de amolecer os judeus para arregimentar todo o seu exército e salvá-los na sua plenitude. O apóstolo Paulo termina louvando a Deus e expressando profunda adoração a Deus. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Ele está falando de como que Deus é sábio. Ele acabou de revelar esse mistério da esperança, do futuro dos judeus, e ele está dizendo como que Deus é glorioso naquilo que Ele fez. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. E aí ele começa a colocar o homem na situação de menor e Deus na situação de maior. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem aqui, meus irmãos, pode conhecer a mente do Senhor? Nós conhecemos somente aquilo que nos foi revelado, mas exaurir o conhecimento a respeito de Deus é impossível. Lembro sempre do presbítero Tião, quando falo dessas coisas, por conta de um pastor que escreveu um livro chamado Ser de Deus, se eu não estou enganado, É impossível conhecer a plenitude do ser de Deus. É como dizia, se eu não me engano, não sei se era Martinho Lutero,
que dizia que era como tentar pegar o oceano e pôr dentro de um buraco cavado na praia. É impossível a gente tentar fazer isso. A plenitude de Deus não cabe dentro de nós. Mas aquilo que Ele queria que ficássemos conhecendo, Ele revelou nas Escrituras. Quão insondáveis são seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem foi que... Lembra de Jó? Jó está questionando a Deus. Deus fala assim: Jó, onde você estava, cara? Onde eu lançava o fundamento, quando eu lançava o fundamento do mundo? Ele está falando: Jó, para, eu sou o Criador de todas as coisas, Jó. Ou quem primeiro deu a ele, para que lhe venha a ser restituído? E aí ele termina, verso 36, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente, amém. Paulo termina dizendo o seguinte: Deus endureceu para alcançar gentios, gentios estão se convertendo, haverá o tempo no qual haverá uma conversão grandiosa no meio de Israel, não são todos, mas um grande número há de se converter. Mas Deus fez tudo isso com um único propósito: para a glória dele somente. Para a glória dele somente. Eu queria terminar citando as palavras de um teólogo chamado John Murray, se eu não estou errando a minha pronúncia. Ele diz o seguinte: Deus é a fonte de todas as coisas, no sentido de que elas procedem de Deus. Ele é o Criador e agente por intermédio de quem todas as coisas subsistem e são direcionadas à sua devida finalidade. E Ele é a finalidade essencial, em cuja glória todas as coisas haverão de redundar. Deus é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. A Ele não somente devemos tributar toda a glória, mas para Ele redundará toda a glória. Paulo termina dizendo que tanto os gentios como os judeus foram alcançados, ou aqueles que ainda não se converteram serão alcançados, com um único propósito: glória eterna de Deus. Quero terminar tentando aplicar isso para a nossa vida, em duas áreas somente. Primeiro, nossa missão como igreja. Nossa missão como igreja. Se é essencial saber que Deus tem um plano de salvação de alguns que ainda não se dobraram, é preciso entender que esse conhecimento altera a forma com que a gente vive. Precisamos ser a voz que anuncia essa salvação para aqueles que ainda não se entregaram. Como ouvirão se não há quem pregue? Ou como diz também o apóstolo Paulo, citando o Antigo Testamento: quão formosos são os pés daqueles que anunciam a boa nova. Falta um pouco para nós, igreja, do eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E também, meus irmãos, sabendo do plano glorioso de Deus, de ter desviado do seu trajeto inicial, para que fôssemos alcançados pelo Evangelho, nós gentios, isso precisa redundar em muita alegria e glória para cada um de nós. Muita adoração, devoção, amor por Deus. A maneira com que Ele fez, eu sei que cada um de nós aqui temos uma história em particular com Deus. Gente que passou muito tempo longe, gente que teve problema com bebida, gente que teve problema com trair a esposa, gente que teve problema com, com fraude, com roubo. Histórias são diversas. Gente que foi feiticeiro.
Mas no plano divino, Deus estava fazendo uma coisa muito e muito maior ainda, que era desviar sua atenção para um povo que ele tinha escolhido para abençoar um povo no qual era um povo que estava longe, era arredio e ainda adorava outros deuses. Receba isso e seja grato, profundamente grato no seu coração, por ter sido alvo do Deus que transformou e mudou o rumo da missão para te alcançar. Vamos orar agradecendo ao Senhor por isso, e da mesma forma também pedindo para que Deus nos mostre o caminho da nossa missão, o trajeto da nossa missão. Senhor, nós nos prostramos diante de Ti nessa noite, antes de tudo, Pai, para lhe agradecer, porque a Tua misericórdia nos alcançou quando nós estávamos longe, enquanto nós sequer, ó Pai, tínhamos consciência de quem Tu eras, mas por meio do Teu grande amor, também, ó Senhor Deus, por conta da dureza do coração dos gentios, ou melhor, dos judeus, o Senhor foi às outras nações, por meio da pregação de Cristo, por meio da pregação dos apóstolos, por meio da pregação da igreja que se estruturou, e que não fazia acepção de pessoas, e que entendia, inclusive, Senhor Deus, nós comemoramos nesse mês, o mês das missões. Quantas e quantas não foram as missões que alcançaram os gentios, inclusive o Brasil, ó Senhor Deus, que foi alcançado, inclusive a igreja presbiteriana, que foi obra de um missionário chamado Simonton, que entendeu que tinha um povo distante e que precisava ser alcançado pelo Evangelho do Senhor, precisava conhecer essa graça, precisava encontrar socorro, precisava encontrar descanso, paz para as suas almas. Quão glorioso Tu és, insondável é o Senhor, a riqueza da Tua sabedoria. Olhando para as nossas histórias particulares, Deus, nós compreendemos o agir do Senhor em cada um de nós, mas antes de tudo, houve uma missão muito grande, para que esse Evangelho chegasse inclusive à nossa nação. Inclusive, Senhor Deus, na Tua sabedoria insondável, Tu permitir que nós sejamos uma nação na qual possamos expressar nossa fé. Sabedoria indizível, incontável, impensável para nós. O fato de estarmos aqui hoje, no Brasil, e temos liberdade de culto, é exatamente fruto da obra que o Senhor está realizando nessa existência, a fim de arrebanhar os seus eleitos, a fim de trazer para perto de Ti toda a alma cansada e sofrida. Essas coisas são maravilhosas demais para nós, ó Senhor Deus. E essa salvação gloriosa, Pai, precisa aquecer nosso coração, precisa fazer de nós os mais felizes dos homens, precisa fazer de nós servos fiéis, que cumprem com a Tua fidelidade, seja no pouco ou seja no muito, seja no tempo de bonança ou no tempo de dificuldades, seja no tempo de alegrias ou de tristezas. Essa misericórdia que nos alimenta, Deus, é a Sua misericórdia que nos alimenta, é o Seu amor, ó Senhor Deus, que nos mantém de pé. Renova, Senhor Deus, nosso coração como igreja santa do Senhor. Aquece a nossa fé.
Altera, Senhor Deus, com essa palavra gloriosa, que revela a profundidade do seu amor por nós. Altera o nosso viver, Pai. Que a nossa casa, nos mínimos detalhes, seja no nosso relacionamento conjugal, seja no nosso relacionamento com os nossos filhos, netos, pais, que ter a dimensão da grandiosa obra que o Senhor fez para nos salvar por seu livre amor, que isso faça, Senhor Deus, com que toda a nossa vida resplandeça o amor de Cristo. Nosso trabalho, Deus, nossa congregação, Deus, sendo os eleitos e escolhidos de maneira tão gloriosa, que nós vivamos com alegria radiante, com amor fervoroso diante do Senhor. Essa é a nossa oração, o nosso clamor, Pai, para que no tempo presente, tempo que a gente vive a crise da distância, que a gente compreenda que ser povo de Deus é ser aquele que foi aproximado por meio do amor do Filho, Cristo Jesus. E tendo esse discernimento, que vivamos o mesmo amor pelo nosso irmão. Esse é o nosso clamor, Pai. Essa é a nossa oração. Nos perdoa das nossas falhas, se conosco e nos abençoe, nos dê um início de semana, né? O restante de semana abençoado para ser vivido na Tua presença. Fortalece o trôpego, levanta o abatido e caído, restaura a força daquele que está fadigado, encoraje ainda mais aqueles que estão de pé, fortalece a nossa fé no Senhor, para que continuemos a nossa jornada até que Cristo volte. Esse é o nosso clamor, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, quero convidar a equipe de música para vir aqui à frente, nos despedir com cânticos. Também quero pedir os presbíteros que estão presentes aqui, por favor, venham aqui à frente, vamos petrar a bênção do Senhor sobre os nossos irmãos. Aproveitar para lembrar os irmãos do cofrinho missionário, né? Lembre-se que no primeiro domingo do mês nós vamos recolhê-lo para abençoar algumas instituições. Não se esqueça disso. Todo aquele restinho, aquele trocozinho que tiver lá, você coloca lá para a gente conseguir abençoar a vida dos nossos irmãos. E também quero compartilhar com os irmãos algo que tem aquecido muito meu coração. No final desse mês, nós teremos uma atividade aqui na igreja, com parceria com a primeira igreja de Goiânia, que inclusive foi a igreja que plantou esse trabalho aqui. A Igreja Presbiteriana Jardim Novo Mundo começou com o trabalho da primeira igreja, e vai ser um trabalho evangelístico. Nós teremos adolescentes da primeira igreja que vão vir e somar forças conosco, para a gente evangelizar o bairro Jardim Novo Mundo. Então careço que os irmãos estejam em oração, e careço também que você esteja presente, principalmente os homens da nossa igreja, porque a gente sabe que tem alguns pontos aqui da nossa comunidade que são bastante complicados, né? A gente não pode deixar os adolescentes irem sozinhos nisso. Quero desde já agradecer aos irmãos que estiveram orando por aquela questão das cestas que eu compartilhei aqui, porque deu certo. Em nome de Jesus, nós vamos poder fazer o evangelismo, apresentar Cristo para essas pessoas e ainda, à medida do possível, amenizar a falta que esse povo tem passado. Último sábado desse mês, meus irmãos, esteja em oração. A partir das 2 horas da tarde,
a equipe vai estar aqui para a gente desenvolver o trabalho. Então estejam orando por isso, que seja bênção na nossa comunidade, seja bênção na vida do perdido, mas que também seja bênção na vida desses adolescentes, que vão estar começando a fazer aquilo que foram chamados para fazer, que é a missão do Senhor, salvação do mundo. Estenda suas mãos sobre a igreja, vamos abençoar o povo de Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as consolações do Espírito Santo do Senhor seja derramada sobre toda a igreja, em nome de Jesus que nós clamamos, amém. Queria aproveitar você que está aqui, e hoje nós comemoramos o Dia dos Pais, né? Você que é pai já fique à frente. Gesiel é o pai mais fresco, né? Pode vir aqui, é o pai mais fresco que nós temos na nossa igreja. Queria te chamar para você vir aqui à frente, nós vamos dar uma lembrancinha para você, e também vamos orar por você, tá bom? Aguinaldo, por favor, meu irmão, pode vir aqui à frente. Quem é o pai daquela criança que está chorando, gente? Meus irmãos, essa tarde eu li um texto de um pastor amigo, que ele falava o seguinte, que o Evangelho é a mensagem que tem a ver com o ser pai. Exatamente por meio do Evangelho que nós fomos feitos filhos de Deus. É por meio do Evangelho que nós alcançamos o título de filhos, sendo Deus o nosso Pai. Então, olhando para Deus e vendo como Ele trata seus filhos, a gente tem a dimensão, ou a gente é instruído em como devemos também cuidar dos nossos filhos. Missão difícil para nós, mas quando orientados pelo Espírito Santo do Senhor, nós temos a possibilidade de fazer um bom trabalho. Não para a nossa honra, porque tudo é para a glória do nosso bom Deus. Vou pedir que alguma das irmãs... Andréia, você ore por nós como pais, por favor, minha querida.